Está no ar o programa Espalhando Saberes de Corpo e Alma. Ei, querido jovem aluno do 8º ano, tudo bem com você? Espero que sim. Tá lembrado da aula anterior? Isso mesmo, nós falamos sobre motivação. Acredito que todos aqui já estão se sentindo motivados, mesmo com a ameaça do coronavírus. Tudo bem? Agora, vou deixar você com Priscila. Tome conta desta rádio aula, Priscila. Lembrando que o tema é espalhando saberes do corpo e alma. E Priscila vai seguir em frente com você. Que bom, Valdemar. Já estou motivada, querido jovem aluno do 8º ano, e adorando a oportunidade de trazer temas maravilhosos para batermos um bom papo. E você está feliz como eu? Tomara que sim, pois esses momentos que estamos passando juntos nas radioaulas são tão bons. Veja bem, hoje iremos discutir um tema muito legal e importante. Vamos falar sobre hábito. Você, jovem aluno do 8º ano, sabe me dizer o que seria a palavra hábito? Muito bem, hábito significa repetição de um comportamento, ou seja, é quando você tem costume de sempre fazer as mesmas coisas com frequência, seja algo legal ou nem tanto. Você sabia que também existem maus hábitos? Pois é, querido aluno, existe, e é sobre eles que iremos discutir, porque maus hábitos atrapalham a nossa vida. Por exemplo, você jovem do 8º ano, quando vai fazer uma prova, previamente tem que estudar, certo? Isso, para que você consiga ter boas notas assim, precisa criar o hábito de todo dia em casa, tirar um tempo para rever o que foi ministrado em sala de aula pelo professor. Sabia que existe o aluno que infelizmente apresenta maus hábitos em relação ao estudo, ou seja, não gosta de estudar em casa todos os dias e por esse motivo não consegue tirar boas notas e muito menos aprender o que o professor repassa em sala de aula. Priscila, isso é fato, isso é verdade. Mas o que você sugere para que o aluno do 8º ano possa adquirir bons hábitos? Valdemar, para ter bons hábitos é preciso que haja mudança de comportamento, ou seja, nesse caso, de não pegar os livros e rever os assuntos dados em sala de aula, no momento que está em casa. É necessário, querido aluno, que você crie uma rotina, principalmente nesse período de aulas remotas. Vamos lá, quero saber a verdade. Ficar em casa bate aquela preguiça, não bate? Bate sim. Porém, a rotina é importante, porque além de nos ajudar com os estudos, ela divide nossos horários de descanso, do lazer e favorece nossa vida. Perfeito, Priscila. Olha aí, turma do 8º ano, como é? Entendeu? Boto fé que sim. Não podemos esquecer também que a gratidão é um maravilhoso hábito que precisa existir constantemente em nossa rotina. Agradeça pelo ar que você respira. Agradeça por estar vivo. Agradeça por ter uma família. Agradeça por tudo de bom que você tem. E busque força para superar esse momento difícil. Bote fé na sua fé. Paz e bem para você e até breve. Tchau, tchau, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Está no ar o programa Espalhando Saberes de Matemática. Olá, meus caros ouvintes. Sejam todos bem-vindos ao Clube da Matemática. Eu sou a apresentadora Luísa e, a partir de agora, iremos trabalhar com a mais linda e bela ciência, a ciência exata. No dia de hoje, falaremos sobre números decimais. Além disso, teremos algumas informações importantes, como curiosidades legais e a nossa frase do dia. Convido meus colegas de trabalho, o professor Anderson Aragão e o professor Marcos Vinícius, para também participar do nosso encontro. Tudo bem, professores? Tudo ótimo, Luísa. Tudo bem, Luísa. Como você está? Tudo bem, professores. Aqui, só quem ganha é você, querido aluno. Você mesmo da zona urbana ou da zona rural. Então vamos lá, professor, para começar falando sobre esse conteúdo
Convido o professor Anderson. Agora é com você. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Fico bastante feliz em estar participando desse encontro. Então, Luísa, vamos lá. Quando falamos em números decimais, devemos lembrar que eles são caracterizados por ter uma parte inteira e uma parte decimal separadas por uma vírgula. De modo geral, dizemos que os números decimais não são inteiros, pois eles representam quantidades quebradas, ou seja, partes fracionadas de algo inteiro. Gostei. Continue. Nos fale mais sobre esse conjunto, professor. Então vamos lá, né? Os números decimais também utilizam um sistema de numeração decimal, ou seja, podemos diferenciar os números pela posição em que os algarismos se encontram. Esses números aparecem com frequência no nosso cotidiano, como quando a gente vai realizar compras em supermercado ou abastecer um carro. Assim, é importante entender como funciona o sistema de posição e, consequentemente, a nomenclatura desses números. Então, nos mostra a nomenclatura utilizando um exemplo, professor Anderson. Com certeza, Luísa, só se for agora. Vamos lá. Então, Luísa, vamos aqui analisar o número 5,4561. Dizemos que o 5 é a parte inteira, pois está antes da vírgula. Já os demais números após a vírgula chamamos eles de decimais. O 4 representa o décimo, o 5 o centésimo, o 6 os milésimos e o 1 a gente chama de décimo de milésimos. Professor, o número 5 se repete duas vezes, um antes e outro após vírgula. Eles possuem o mesmo valor? Não, Luísa. Veja que o algarismo 5 aparece duas vezes no número. Entretanto, ele representa quantidades diferentes. Isso porque nós temos o nosso sistema numérico como sistema posicional. E cada algarismo muda seu valor de acordo com a posição que ocupa, tanto em ordem quanto em classe. O 5, que está antes da vírgula, é a parte inteira, pois indica 5 unidades. Enquanto os números que estão à direita da vírgula, ou seja, após ela, representam frações de um inteiro. Assim, a leitura do número deve ser feita da seguinte maneira: 5 inteiros, 4.561 décimo de milésimo. Professor, eu entendi. Mas para ficar melhor, nos dê outro exemplo? Com certeza, Luísa, só se for agora. Então vamos aqui em análise do número 7,37. Esse número é composto pela parte inteira, que é o 7, pois está antes da vírgula, e os algarismos após a vírgula, o 3 e o 7, são a parte decimal, onde o 3 representa os décimos e o 7 representa os centésimos. E lembrando que a leitura deve ser baseada no posicionamento do último algarismo da parte decimal. Sendo assim, nossa leitura ficará 7 inteiros e 37 centésimos, pois a última casa decimal foi a casa dos centésimos. Excelente explicação. Desse jeito fica fácil. E para continuar a fala dos números decimais, passo a fala ao professor Marcos Vinícius. Agora é com você, professor. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, após uma ótima explicação do professor antes, realmente fica muito fácil, não é mesmo, Luísa? Com certeza, professor. Bom, nos números decimais, os números que ficam após as vírgulas são chamados de casas decimais. Exemplo, se eu tiver o 0,3, é um número decimal, com uma casa após a vírgula, não é isso? Que é o número 3. Se eu tiver 1,3333 e assim sucessivamente, é um número decimal periódico com infinitas casas decimais. Ou, como também conhecemos, uma dízima periódica, pois após a vírgula, o número estará em um constante período. Mas, professor, por que alguns números não possuem fim? Bom, Luísa, os números decimais, eles podem ser escritos não apenas de uma maneira. Eles podem ser decimais finitos, ou seja, são aqueles números que possuem fim. Por exemplo, 1,4, 4,5, 7,9 e assim sucessivamente. Temos um número que ele é decimal infinito, que é aquele que não possui fim. Ou seja, por mais que você divida esse número, nunca encontrará um resultado exato para ele. Exemplo, eu tenho aqui um número 5,23798 e assim segue. Reparem que ele não tem um padrão, então ele é um decimal infinito.
E por fim, temos números decimais infinitos periódicos, ou a dízima periódica, que são parecidos com o número citado no exemplo anterior, que era 1,3333 e assim segue. Repare que ele possui um período, e esse período ele é constante, mas ele não possuirá fim. Então, por mais que você divida os termos, sempre irá encontrar o mesmo valor. Show, professores! Aqui no Clube da Matemática, quem mais ganha é você, caro amigo ouvinte, caro estudante da Rede Municipal de Ensino de Oeiras. Infelizmente, estamos chegando ao fim de mais um programa, mas antes disso, vamos à nossa frase do dia. E a nossa esperada frase do dia é: caminhe com passos firmes em direção aos seus desejos. E lembre-se, a mente cria, o sonho reforça, o coração fortalece, a determinação atrai e a fé conquista. Lígia Guerra. Frase perfeita, professor! E hoje ficamos por aqui, galerinha. Esperamos que tenha aprendido sobre números decimais. Amanhã, o nosso encontro será nesse mesmo horário e nessa mesma emissora. Fique com Deus e um forte abraço. Tchau! Está no ar o programa Espalhando Saberes de Língua Portuguesa. Olá, meus caros ouvintes do 8º ano. Eu sou a Vanessa, professora da Rede Municipal de Oeiras. Tudo bem com vocês? E estou aqui com minha companheira de podcast, Lura, para espalharmos os saberes de língua portuguesa. Não é isso, professora? Isso mesmo. Olá a todos os nossos ouvintes. Tudo bem com vocês? É um prazer tê-los em nossa companhia. Fiquem ligadinhos, galera, e acompanhem nossa programação até o final, pois teremos muitas informações importantes. E então, professora, o que você acha de nos informar sobre a programação de hoje? Claro, com muito prazer. No programa de hoje, iremos estudar uma temática importantíssima para a nossa sobrevivência. Todos os anos, a Rede Municipal de Ensino de Oeiras desenvolve o projeto Educação Ambiental e Saúde. E o tema deste ano é Água como Vida. Que legal! Acredito que você já deve ter folheado seu kit de estudo e percebido que essa temática está sendo abordada através de gêneros textuais diversos. O que você acha dessa temática? Será que na prática estamos usando a água corretamente? Neste programa, iremos iniciar o estudo da atividade 2 do seu componente curricular de língua portuguesa com a temática água, bem tão necessário, porém finito. Viu só? Você sabia que a água potável é um bem finito? Pois é. Muitas vezes a desperdiçamos por acreditar que não, ela não acaba. Que bom que durante essas aulas vamos aprender muito sobre esse recurso natural. Não percam! Então, sem mais demora, pegue seu kit de estudo, abra na página 8 do componente curricular de língua portuguesa, que a partir de agora o mundo das letras entrará conosco em sua casa com o maravilhoso poema Águas, de Roseana Murray. Tudo pronto? Pois vamos lá! Poema Águas. A primeira água no ventre da mãe para agasalhar o filho. A segunda água é a lágrima. Um fio de água é a nascente de um rio que deságua no mar. Água doce e salgada se misturam em nosso corpo, são essenciais. O afago é água morna e macia. Os lagos,
com suas águas paradas, nos carregam em seus devaneios. Com as mãos em concha, foi assim que o primeiro homem matou a sede? A roupa molhada no varal conversa com o vento. O mar continua depois do meu olhar? No poço da aldeia, o balde sobe cantando sua água preciosa. Preciosa é toda a água. Roseana Murray. Gostaram da poesia de hoje? Bem reflexiva, não é mesmo? Perceberam como a autora demonstra todo o seu sentimento e emoção por este recurso natural e indispensável a todos os seres vivos? Além de nos mostrar as diversas formas em que a água se apresenta no planeta. Professora, você poderia nos explicar o que a autora quis dizer com a primeira água no ventre da mãe para agasalhar o filho? Claro! Ela quis dizer que a água faz parte da vida do ser humano, desde a geração no ventre de sua mãe. Essa água se chama líquido amniótico, que envolve o embrião durante a gestação do bebê. O texto nos diz que a segunda água é a lágrima. Então, ela pode representar tanto a alegria quanto a tristeza, porque às vezes choramos por estarmos tristes, mas também choramos de alegria, não é mesmo? Isso já aconteceu com você? Que delícia encontrar um poema tão bem feito e reflexivo como este da Roseana Murray. O mais interessante aqui é descobrir, se divertir, se encantar e aprender com a leitura. Vimos que toda água é preciosa, não importa se ela está no lago, no rio, no balde, no poço ou em qualquer outro lugar. Devemos, acima de tudo, preservá-la, pois sem água nós não existimos. Ela é responsável pelo equilíbrio da comunidade viva, da qual nós seres humanos fazemos parte. E então, galerinha, estão gostando da aula de hoje? Espero que as informações repassadas aqui os ajudem a ver esse bem tão precioso com o devido valor e importância que ele tem. Continuando nosso momento de saberes, vocês já devem ter notado que o poema possui uma estrutura muito particular e bem específica. O mesmo é escrito em versos e estrofes. Você ainda confunde essas denominações? Não se preocupe, esclarecerei cada um. Vejam bem. O verso é cada linha do poema e a estrofe é o agrupamento de versos, além, é claro, de possuir uma linguagem figurada e carregada de significados. Hã? Linguagem figurada? Será se vocês lembram o que é isso? Mais ou menos? Pois vamos relembrar um pouco. A linguagem figurada é aquela em que uma palavra ou frase expressa uma ideia através de uma outra palavra ou outra frase, se utilizando de uma certa semelhança que pode ser real ou imaginária. Por exemplo, ai Deus, Mônica vive nas nuvens. Quero dizer que a Mônica é distraída. Ou quando vocês falavam em sala, gastei todos os neurônios para fazer a prova, em referência a uma prova muito difícil de responder. Relembraram? Que ótimo! Em caso de dúvidas, não hesite em nos procurar, ou algum professor que esteja acompanhando sua turma. Chegou a hora de pôr em prática tudo o que aprenderam na aula de hoje. Sua lição de casa é fazer a leitura do poema Águas, de Roseana Murray, que consta no componente curricular de língua portuguesa. Em seguida, responderem à atividade referente a ele. E então, pessoal, o que acharam da nossa conversa de hoje? Esclarecedora, não acha? Bastante esclarecedora. E para ficar melhor ainda, não se esqueça, crie uma rotina de estudos, leia na íntegra os textos que constam no seu kit, faça as atividades e, se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco pelos grupos de WhatsApp ou através da plataforma Google Classroom.
É isso aí. Como é bom e essencial estudarmos temáticas presentes em nosso dia a dia. Mas, infelizmente, o encontro de hoje está chegando ao fim. No nosso próximo encontro, continuaremos abordando essa temática maravilhosa. E lembre-se sempre, a água é um recurso natural de extrema importância para a vida em nosso planeta. Porém, esse recurso vem sendo ameaçado pelo desperdício e a poluição. Então, jamais se esqueça que evitar o desperdício e a poluição da água é tarefa de todos. Ficamos por aqui. Agradecemos desde já por estarem conosco de mãos dadas nessa aventura. Obrigada pela parceria e o compromisso de todos os dias. Esperaremos vocês em nosso próximo encontro. Forte abraço e fique em paz. Tchau, pessoal! Está no ar o programa Espalhando Saberes de Inglês. Hello, students do 8º ano. Welcome! Sejam bem-vindos ao programa Escola da Família Conectada ao Saber. I'm your teacher, Adailson Nascimento, e a partir de agora estaremos juntos em mais um momento. Hoje abrimos o nosso programa com essa música linda. Aumenta o som, DJ! Is it really over? The echoes just seem to get longer. How did we get here? There was so much love in us, and all I have left is my faith that I can change. I can't watch this burn, I can't watch this burn to the ground. Gente, essa música é linda, clipe lindo. Our Planet, Ellie Goulding, In This Together, nisso juntos. E é com o sentimento de estarmos juntos que vamos abrir mais uma temática de estudo. Você que nos acompanha, abra o seu material e vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o tema em estudo, Water. Vamos também falar sobre algumas estratégias de leitura em inglês. E para nos acompanhar hoje, teremos a presença da professora Rose Valentim, professora também da Rede Municipal de Ensino. Vamos lá, Rose. Bem-vinda. It's nice to have you here. Prazer é meu, teacher Adaís. Para começarmos, vamos fazer uma leitura de algumas informações do cartaz do material impresso sobre water, água. Você em casa nos acompanha a partir da página 26. 2,1 billion people globally lack safe water at home. 2,1 bilhão de pessoas não têm água potável em casa, acredita, professora? Of those people, 263 million spend more than 30 million per round trip collecting water. Dessas pessoas, 263 milhões gastam mais que 30 minutos por ida e volta coletando água. 159 million drink water direct from surface or lakes. Milhões bebem água diretamente de fontes de superfície como córregos e lagos. 844 million do not have basic drink water service. 884 milhões não possuem serviços básicos de água potável. Bem, teacher, fica claro que essa informação geralmente são expressas em cartazes, tá? E elas são espalhadas em lugares para mostrar algumas estatísticas. No caso aqui, o problema da distribuição de água potável no mundo e alguns problemas enfrentados por as pessoas que dependem dessa água. Teacher Rose, vamos falar um pouco sobre as informações do texto? First, teacher, how many people like safe water in the world? How many people like safe water in the world? Quantas pessoas não têm água potável no mundo? 2,1 billion people globally like safe water at home. 2,1 bilhão de pessoas não têm água potável em casa. Isso é bastante preocupante, pois a água é imprescindível para sobrevivermos. Imagina a vida dessas pessoas.
Verdade. Now, teacher, você aqui e os alunos em casa, vocês têm acesso ao texto, então vamos lá. Who are the people representing the test? What are they doing? Quem são as pessoas representadas no texto e o que elas estão fazendo? São pessoas simples fazendo atividade do cotidiano, usando água. Essas perguntas foram para nos adentrar a um outro de nossos objetivos aqui hoje no programa. É uma queixa bem recorrente dos nossos alunos a dificuldade de fazer leituras em inglês, Rose. É comum ouvirmos isso durante as aulas de inglês. É sim, Adailza. Mas existem técnicas que nos ajudam a melhorar a nossa leitura em inglês. São elas: o skimming, fica skimming mesmo no português, pois é o nome dado à técnica do inglês instrumental, e o scanning. Uma é uma leitura rápida para termos uma ideia do objetivo central do texto, que é o skimming. O scanning é uma leitura com o objetivo de dar ou encontrar alguma informação específica no texto. Então, muitos alunos ainda têm a ideia de que tem que traduzir palavra por palavra do texto e esquecem que podem desenvolver essa técnica para facilitar a leitura. Nesse caso do cartaz que lemos há pouco, podemos ver que o objetivo central do texto é informar sobre o uso da água, pois é possível visualizar a palavra em vários momentos. Assim sendo, a técnica usada foi o skimming. Quando vamos para a interpretação e buscamos saber, por exemplo, quantas pessoas não têm água potável em casa, usamos o scanning. Isso mesmo, Adailza. É importante dizer que há mais técnicas usadas. Vamos falar sobre elas, teacher? 1. Ative seu conhecimento prévio sobre o tema do texto para favorecer o estabelecimento de hipóteses sobre o que será lido. 2. Faça previsões sobre o texto a partir do título e das palavras. Muito bem. Uma outra dica é sempre apoiar-se no vocabulário já conhecido em palavras parecidas com o português. Assim, você vai entender melhor o texto. Busque inferir o significado de palavras-chave a partir da observação do texto em que elas são utilizadas. E não podemos esquecer que não devemos nos preocupar com palavras desconhecidas, pois nem sempre é necessário saber o significado de cada palavra para atingir o objetivo da leitura. Muito bem, teacher Rose. Gostaria de agradecer a sua participação aqui e dizer que foi uma satisfação recebê-la. O prazer foi meu, Adailza. Muito bom estar aqui. Bye, bye. Gente, era isso. Leiam o material de vocês, pesquisem, exercitem e até o próximo programa, se Deus nos permitir. E fique mais um pouquinho com a música In This Together. See you! Is it really over? The echoes just seem to get longer. How did we get here? There was so much love in us, and all I have left is my faith that I can change. I can't watch this burn, I can't watch this burn to the ground. You'd have thought we'd learned, you'd have thought we'd learned by now. I can hear the whole picking up the pieces. I listen out for beating hearts. Now it's time for healing. The sun will rise, but this time it's so bright. And all I have left is my faith that we could change. 'Cause I can't watch us lose, I can't watch us lose what we found.
You'd have thought we'd learned, you'd have thought we'd learned by now. I can hear the whole